Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 16 até o 21. Romanos 4, do 16 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém, queridos? Queridos, ter esperança é algo muito importante. No antigo mito grego, a esperança foi a última coisa que Pandora liberou no mundo antes de todos os males. Então, por isso que tem até aquela expressão que a esperança é a última que morre. Lógico que é um mito, é mitologia grega, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem Pandora, mas o que eles estão dizendo aqui é que a última coisa que acaba é a esperança de uma pessoa. E realmente, queridos, todos são capazes de ter esperança. Nós podemos chamá-la de esperança natural. A esperança natural é a essência para a vida. De fato, que a esperança é a última que morre. Mas o que acontece quando a esperança acaba? A esperança pode acabar ou não pode? Quando a esperança acaba, é algo extremamente perigoso, porque uma pessoa desesperada é uma pessoa que pode intentar contra a própria vida, é uma pessoa que pode ferir a si mesma. E mais do que isso, é uma pessoa também que pode ferir a outras pessoas, pode colocar a vida de outra pessoa em risco. Então muitas vezes nós, perdendo a esperança, murchamos, desistimos de lutar, dos sonhos, mergulhamos até numa depressão, o sistema imunológico perde a força e a pessoa pode tentar até o suicídio. Então às vezes a esperança natural ela chega ao fim. A esperança que está ligada ao intelecto, que está ligada à razão, por não termos mais motivo de continuar acreditando, então a pessoa desiste. Talvez isso pode estar acontecendo com alguém neste momento, que está me assistindo, que está aqui. Então é muito oportuno essa palavra que Deus nos ensina através de Abraão, através do apóstolo Paulo. O tema desta ministração é como alcançar o impossível. Como nós podemos alcançar o impossível? O apóstolo Paulo, através da vida de Abraão, nos ensina caminhos para esse impossível. Primeira lição que o texto nos ensina: para vivermos o impossível, nós temos que crer contra a esperança. Toda libertação, ela vem por uma mudança de mentalidade. Ninguém nunca vai mudar de posição sem mudar de mentalidade. Então nunca haverá um caminho para quem não tem esse caminho na sua sinapse neural. E isso só é possível quando você crê. E para você crer, você tem que compreender. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Então, para que haja fé, tem que haver um discernimento, tem que haver um conhecimento, tem que haver um ensino para que gere uma crença. Então, libertação está em você crer, e não só crer, mas crer corretamente. E Abraão aqui creu, e graças ao Pai, ele creu corretamente. E ele creu corretamente porque ele creu contra a esperança. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Nesse texto de Romanos 4, do 16 ao 21, o apóstolo Paulo afirma que aqueles que
creem são, no sentido espiritual, filhos de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu na promessa de Deus, quando Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Então Deus não tinha revelado nada, descortinado nada para Abraão, mas Abraão creu na palavra de Deus, saiu da terra dele, da parentela dele, do lugar de segurança e desse lugar de esperança comum, aonde ele sabia aonde estava pisando, aonde ele conhecia o terreno, e ele foi para um lugar que ele não dominava. Isso é muito importante nós entendermos, que fé está intrinsecamente ligado em você sair da sua zona de conforto, e em você confiar e ir para um lugar que você muitas vezes não domina. E essa afirmação, quando eu era mais jovem, eu ficava assim, inquieto com ela. Puxa, Abraão creu contra a esperança. E eu falava: o que é isso? O que é crer contra a esperança? E o que exatamente ele quis dizer com isso? Querido, João Calvino, no seu comentário, ele escreve assim: Paulo usa o termo esperança duas vezes na mesma sentença. No primeiro caso, significa esperança que podia originar-se da natureza humana, do intelecto, da razão carnal. No segundo, refere-se à fé, que é dom de Deus. Então, queridos, parece que existem dois tipos de esperança. Creu contra a esperança. Então tem uma esperança natural, uma esperança racional, que vem do nosso intelecto, embora o nosso intelecto venha de Deus também, mas nós estamos presos aqui naquilo que nós estamos vendo nessa esperança. Mas existe uma esperança espiritual, que independe do que você está vendo no natural. Então, naturalmente, Abraão, ele não tinha motivo de ter esperança. Imagine que Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, e quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos, quando ele sai da terra dele, da parentela dele, e ele peregrina durante 25 anos, agora ele já está com 100 anos, e Sara, sua esposa, está com 99, quando novamente Deus aparece para ele, com 99 anos, e Sara com 98, dizendo: você vai ter um filho. E interessante que Abraão continuou crendo na promessa, crendo contra a esperança. Gente, que pessoa no seu estado intelectual normal diria que vai ser pai aos 100 anos, e a sua esposa vai ter um filho aos 99? Então, na esperança humana, na razão humana, era loucura Abraão crer. Por isso que o texto diz que ele creu contra a esperança. Talvez você que me assiste, você está pedindo alguma coisa para Deus. Talvez seu casamento está tão difícil, talvez o seu filho está terrivelmente nas drogas, talvez você perdeu o emprego e você recebeu um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Então, aos olhos humanos, da sua razão, você não tem motivos de ter esperança. E é aqui que muita gente sucumbe, porque começa a olhar somente para o natural e não consegue caminhar mais, e vem uma paralisia. E queridos, quando nós perdemos a esperança, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz que nós não morremos quando deixamos de ter esperança humana, nós morremos quando deixamos de ter esperança divina. Que nós não morremos quando nós deixamos de respirar, mas nós morremos quando deixamos de acreditar, porque vai gerar uma paralisia. E por isso que Abraão escolheu continuar acreditando. Isso não é muito fácil, gente, porque a esperança natural, ela baseia nas circunstâncias. A Bíblia, ela vai falar de pelo menos 3 coisas naturais que diferem das espirituais. Por exemplo, a Bíblia vai falar de uma paz que excede o entendimento. Jesus diz em João 10: a minha paz vos dou, não como o mundo vou-la dar. Então note que Jesus está dizendo que tem uma paz dele e que tem uma paz do mundo, e que essa paz de Jesus, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer que essa paz dos céus, do alto, excede todo o entendimento. Por exemplo, eu tinha uma discípula que ela estava lutando contra o câncer, e um câncer terminal, lá na fundação hospitalar, ali no Hospital do Câncer. Essa menina tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, eu não vou dizer o nome por uma questão ética.
mas ela fazia piada, ela já fedia, ela estava podre por dentro, e ela cheirava mal, e ela fazia piada, ela contava piada para o pessoal, piada de crente, e ela morria de dar risada. Gente, ninguém entendia o que aquela menina estava fazendo. Como que uma menina que está cheirando mal, que está com câncer terminal, consegue ter paz, consegue fazer piada? Porque essa paz, ela excede o entendimento. Não é uma paz circunstancial, uma paz que emana, que deriva das circunstâncias favoráveis. Ah, comprei um carro, comprei uma casa, tenho um emprego, ganhei um aumento, meu casamento está bem, tudo está dando certo. Claro, paz circunstancial. Da mesma maneira, a Bíblia vai falar de uma segunda coisa que difere, que é a alegria. Queridos, a Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um verbo no imperativo, é uma ordem, assim como ide, não é uma opção. Todo crente tem que ser alegre. Agora é interessante, como que eu vou ser alegre no dia mau? É muito interessante isso, porque eu devo estar alegre em toda e qualquer situação. Estar alegre não é uma opção. Alegrai-vos, uma ordem. Alegrai-vos quando? Sempre. Por isso que Paulo diz, eu sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Eu tudo posso. Não é o tudo posso do poder de ter tudo, fazer tudo. É o tudo posso de não ter e continuar tendo Deus. Eu tudo posso o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter em abundância, sei padecer necessidade. O ter de Paulo era ter Deus, não era ter alguma coisa que supria. Então, da mesma maneira que a paz que não é circunstancial, aqui é uma alegria que independe da circunstância. A minha alegria não depende de eu ter picanha e filé, ou se eu tenho o bife do zoião, porque a minha alegria não emana das circunstâncias naturais, do ter ou do fazer do homem antropocêntrico. A minha alegria emana de Deus. Por isso que independe do meu estado de momento. O verbo no grego é automatos, governo autônomo das circunstâncias humanas. E este crer contra a esperança é a mesma coisa. É quando você não vê nada nas circunstâncias, na sua razão. O médico diz, você vai morrer em 6 meses, e Deus diz assim, você não vai morrer. E Deus cura uma pessoa, e Deus levanta ela, porque a esperança natural baseia nas circunstâncias, nas possibilidades humanas, nas ciências humanas, mas a esperança espiritual baseia na promessa de Deus. E Paulo vai dizer aqui o que Abraão pensou. Ele diz assim, aquele que chama a existência as coisas que não são, como elas já fossem. Porque o único que tem poder de criar do bará, criar do nada, é Deus. Deus pode chamar o que não existe como já existisse. O nosso Deus não trabalha com o verbo assar apenas, quer criar a partir de alguma coisa. Deus não precisa de alguma coisa para criar. Deus cria do nada. Deus pode fazer do nada na tua vida. Deus pode fazer do nada uma obra na vida do teu marido, do teu filho, na vida da tua empresa, na tua saúde, porque Ele tem o poder de chamar à existência o que não é. Queridos, por isso que Maria e Marta disseram, Senhor, não faça isso, não remova a pedra, já tem 4 dias, já cheira mal. Tinha uma crença em Israel que depois de 3 dias era impossível a ressurreição. Por isso que Jesus demora a vir. Ele poderia ter vindo antes, ele estava a 5 quilômetros, mas ele demorou, ele esperou dar 4 dias para ele poder vir, para que quando ele chegasse e fizesse um milagre, não tivesse campo de possibilidade humana. Queridos, sabe que onde que Deus começa a operar? Deus começa a operar onde acaba a sua possibilidade. E é isso que Deus quer. O impossível é o campo da atuação de Deus. O impossível é o natural para Deus. O impossível é o campo que Deus mais se move. Então, se é impossível, está fácil, porque você vai ser convidado a andar aonde Deus anda. Você vai ter que crer contra a esperança. Queridos, a esperança humana é boa, é maravilhosa. Você ter alguma coisa que você segura, que você pode confiar, não, está dando certo, o caminho é esse. Mas quando você não tem uma esperança humana para segurar, você ainda tem Deus para segurar. Queridos, por isso que nós somos convidados a segurar em Deus,
A esperança espiritual vai além da esperança natural e até trabalha contra ela. A esperança natural vai, muitas vezes a espiritual vai contra a natural, porque a natural vai ter um diagnóstico de morte, e a espiritual diz: se crer, verás a glória de Deus. Crê somente, crê somente. Ela está dormindo. Jesus, imagine Jesus falando: olha, ela não está morta, ela está dormindo. Aquele povo falou: rapaz, esse cara está muito doido, porque não tem na esperança sobrenatural, ela trabalha contra a natural. A esperança natural é a última que morre, mas a esperança espiritual nunca morre, nunca morre. Essa fé nunca acaba, queridos. Então, destituído de qualquer base para esperar, Abraão esperou, e destituído de qualquer base para o milagre, Deus está dizendo: apenas creia, faça a sua parte hoje, creia, remova a pedra, porque isso Deus não faz, mas o resto deixa com Jesus, queridos. Os nossos olhos têm que estar voltados em Deus. Segundo passo: como alcançar o impossível? Vigiando nossa esperança para que ela não mude de lugar. Vigiando a nossa esperança para que ela não mude de lugar. Queridos, muitas vezes nós estamos crendo corretamente, o poder de crer corretamente. Muitas vezes nós estamos olhando para Jesus. Todas as vezes que eu olho para Jesus, o meu medo vira fé. Tem muita gente que não entende que fé não é ausência de medo. A Bíblia vai dizer em Mateus 14, do 22 até o 35, aquele milagre de Jesus andando sobre as águas, e Pedro também. E você vai ver no versículo 26 que Pedro, com medo, atemorizado, disse: Jesus, és tu? Antes ele tinha dito: fantasma. Imagine que eles eram pescadores, e pescador conta tanta história de fantasma, mas agora realmente tem um fantasma andando sobre as águas. O medo virou realidade. E Jesus andando sobre as águas, Jesus diz: não tenham medo. E Pedro ouviu a voz de Jesus e disse: Jesus, porque, gente, imagina, era 3 da madrugada, não tem como ver um palmo na frente, e ele diz assim: Jesus, a voz é confiável, se és tu, manda eu ir ter contigo. Gente, para pensar, 3 da manhã, Jesus andando sobre as águas, ele não está vendo, ele ouviu a voz, ele reconhece a voz, mas ele diz assim: se és tu, manda eu ter sobre as águas. Se ele não está vendo, como que eu desço? Porque ele sabia que ao colocar os pés, se não afundasse era Jesus, e se afundasse não era. Pedro não desceu do barco confiando nele, ele desceu do barco confiando na palavra de autoridade de Jesus. Abraão confiou na fé, na esperança que vai contra a esperança, o sobrenatural que vai contra o natural. Quando Pedro colocou os pés, falou: opa, é Jesus, porque eu não afundei. Sabe quando é que minha fé, meu medo vira fé? Quando eu tiro os olhos do natural e olho para Jesus. Quando eu ouço a voz de Jesus e eu atendo à voz de Jesus. Pedro transformou o medo em fé. Queridos, medo é fé ao contrário. Todas as vezes que eu tiro os olhos das circunstâncias e olho para Jesus, medo vira fé. Todas as vezes que eu tiro os olhos de Jesus e olho para as circunstâncias, fé vira medo. E é aqui que você tem que entender que esperança muda. Sua esperança pode mudar de lugar na trajetória. Muitas vezes nós estamos caminhando, crendo que vamos passar na universidade, crendo que a empresa vai dar certo, mas confiando no sobrenatural, claro, fazendo a sua parte, planejando, andando, fazendo o que cabe a você. Mas de repente você para de olhar para Jesus, de acreditar no poder de Deus, no que Ele vai fazer, e começa a confiar em quem? Só em você e nas circunstâncias humanas. E é nesse momento que muitas vezes o milagre, ele começa a ser perdido. Nós começamos a desistir de um sonho, de um casamento, de um filho, nós vamos perdendo a luta, mas Deus fala conosco nessa noite: você pode voltar a ter esperança, mas para isso você vai ter que mudar o teu olhar. Para onde você está olhando? Você está olhando para uma esperança humana, ou você está olhando para uma esperança divina, uma esperança que crê contra a esperança? Porque quando as possibilidades humanas esgotam,
quando você olha humanamente e não tem mais esperança, você pode continuar crendo quando você continua ouvindo a voz de Deus. Interessante que Pedro afundou, porque Pedro tira os olhos de Jesus, a esperança migra de Jesus para as circunstâncias, e Pedro fala: uau, vento, tempestade, mar, ondas quebrando, e ele tirou os olhos. Pedro agora não está indo na direção de Jesus, mas voltando com Jesus, e ele começa a enxergar outras coisas a não ser Jesus, e de repente fé vira o quê? Medo. O olhar para Jesus, que é essa esperança que crê contra a esperança, a fé espiritual que crê contra o natural, que era impossível andar sobre as águas. Agora ele sai da esperança sobrenatural para uma esperança natural, e ele começa o quê? A afundar. Mas é tão interessante que nós podemos mudar de esperança, tanto da fé, da razão para a fé, quanto da fé para a razão. E nesse momento, quando Pedro está afundando, ele diz: Jesus, socorre-me. Gente, como é importante a gente ter humildade e dizer: Jesus, olha, eu perdi minha fé, eu comecei bem, mas de repente eu comecei a afundar, porque eu perdi a conexão. E Jesus estende a mão quantas vezes for preciso, e nos puxa quando nós temos humildade. E Pedro volta a andar sobre as águas, queridos. E é muito interessante, é muito importante a gente entender como que nós mantemos esta fé, como que nós conseguimos vigiar essa esperança, porque Abraão conhecia o caráter de Deus. É fundamental para você manter essa esperança na direção certa, é conhecer quem te fez a promessa. Quando nós conhecemos quem fez a promessa, nós confiamos, e nós não deixamos de confiar, nós não abandonamos de uma esperança divina para uma esperança humana. Olha, eu tenho poucos amigos mesmo de verdade na vida, amigos, todos nós temos poucos amigos de verdade, mas tem gente que eu confio mesmo, porque é uma pessoa que tem palavra firme, é sim, sim, não, não. E quando nós confiamos na voz de uma pessoa, no caráter de uma pessoa, nós descansamos, e nós não deixamos a esperança ir embora, se esvair quando as circunstâncias não estão favoráveis. Imagine, querido, se nós conseguimos confiar na palavra de uma pessoa, quando as circunstâncias estão mudando, porque confiamos na palavra. Imagine Deus, quando Deus diz para você que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. O texto diz assim, que Ele vivifica os mortos, Ele chama da morte para a vida, e Ele chama o que não existe como já fosse. Para Deus não tem impossível, não tem. Por isso que Jeremias, voltando do cativeiro, encontrando Jerusalém totalmente destruída, Jeremias no capítulo 3, lá em Lamentações de Jeremias 3, 21, ele diz assim: torno a trazer a memória, portanto tenho esperança. Imagine que ele chega em Jerusalém destruída, e o que ele olha humanamente, circunstancialmente rouba totalmente a esperança dele, porque ele vê uma cidade destruída, ele não vê a Jerusalém gloriosa. E ele diz assim, a circunstância diz: não tem jeito de haver uma restauração em Jerusalém. Às vezes nós estamos olhando circunstancialmente e nós não vemos possibilidade de haver uma restauração. E de repente ele diz assim: eu torno a trazer a memória, portanto tenho esperança. O que ele trouxe à memória? O versículo seguinte diz: o poder e a bondade de Deus. Sabe o que te traz esperança de novo? Quando você lembra do poder e da bondade de Deus. Quando você conhece o caráter de Deus, que Ele é bom, Ele quer o que é melhor para os seus filhos. Nós conhecemos o poder de Deus, nós conhecemos a bondade de Deus, o caráter de Deus. Você volta a ter o quê? Esperança. Gente, como é importante a gente meditar na palavra. Como é importante conhecer o caráter de Deus, que Deus, mesmo nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quando nós conhecemos o caráter de Deus e o caráter de quem fez a promessa, nós conseguimos descansar.
Por isso que Jeremias revela: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não é nas circunstâncias. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança. Que esperança é essa? A espiritual. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tem hora que nós começamos a murmurar, e a murmuração é o que inviabiliza a saúde emocional. A murmuração azeda as circunstâncias. A murmuração é a principal declaração contra a fé. Porque quando você murmura, você está declarando que você não confia no caráter de Deus. Toda murmuração atrai amargura, toda murmuração atrai um deserto e uma morte de deserto. Mas toda vez que você consegue glorificar a Deus e crer contra a esperança, você está atraindo uma terra que mana leite e mel. Por isso, queridos, que Abraão, ele conseguiu dar glória a Deus. Sabe como é que você atrai o impossível, para nós encerrarmos? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Muitas vezes vem uma pessoa aqui na frente no culto fé e conta um testemunho. Vem aqui, hoje eu ouvi um testemunho de uma moça. Ela diz: olha, a minha moto havia sido roubada 2 vezes, e ela foi roubada a 3ª semana passada. E todos pensavam, até eu pensei. Eu falei: puxa, dessa vez não vou recuperar. Só que ela, no dia que ela comprou a moto, ela disse: Senhor, eu queria muito estar na tua casa. Se o Senhor me der um transporte, Ele vai me levar para a tua casa e vai ser usado para a tua obra. E ela consagrou a moto dela ao Senhor. Gente, ela recuperou a moto já. Só que é muito fácil dar glória a Deus quando você recupera a moto, porque é uma circunstância favorável. É muito fácil dar glória a Deus quando você pega Isaac no colo. Mas como dar glória a Deus quando você não tem um Isaac? Como dar glória a Deus como aquele que fez a promessa já passou 25 anos? Gente, às vezes Deus te fez uma promessa e já passou 25 anos. Só que Deus não está no Cronos. Cronos é tempo de relógio, é tempo de ordem sequencial. Deus está em Kairos, em tempo de obediência. Deus quer que você permaneça na obediência, crendo contra a esperança. Sabe o que é dar glória a Deus? Se você não sabe, você vai aprender hoje. Glória a Deus significa dizer: eu continuo acreditando no caráter de Deus. Eu continuo andando não por circunstância. Eu continuo crendo no caráter daquele que fez a promessa. Sabe o que Jó estava fazendo no capítulo 1? Quando Jó perde tudo, Jó prostrou na cinza e disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que ele estava dizendo? Glória a Deus. Você está dizendo que Deus é mais do que Ele te dá. Você está dizendo que Deus está acima das circunstâncias. Você está dizendo que você crê no caráter de Deus, no caráter do que fez a promessa, que você não está olhando para a circunstância. É muito fácil dizer glória a Deus quando nascem 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. É muito fácil dar glória a Deus quando multiplica o rebanho, quando as casas são construídas. É muito fácil dar glória a Deus em férias, comprando carro novo. Mas Deus quer que você dê glória a Deus nas lutas, nas adversidades, nas provações. Porque todas as vezes que você dá glória a Deus, você está dizendo assim: eu continuo crendo em quem me deu uma palavra. Sabe o que o glória a Deus faz? Olha o versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando. Todas as vezes que você dá glória a Deus, você está dizendo o quê? Eu creio no caráter de Deus. E você está sendo o quê? Fortalecido na fé. Você está sendo fortalecido na fé.
Gente, você bate o carro, você diz glória a Deus, você está comemorando o bater? Você está dizendo assim: Senhor, tu me deu um carro para bater, o Senhor vai me dar dinheiro para consertar. Quando você é roubado e você diz glória a Deus, em tudo dá graça. Você está dizendo: Deus me deu alguma coisa para ser roubado, e quem me deu uma vez, dá de novo. Quem me deu uma vez, restitui. O meu Deus vale mais que o celular, mais do que a casa, mais do que o carro. O meu relacionamento com Deus vale mais do que Ele me dá. Abraão está dizendo glória a Deus. Sabe o que traz o impossível? O glória a Deus. Queridos, fé cresce e fé diminui. Depende para onde você está olhando. Fé cresce e fé diminui. Olha o versículo 19: e não enfraquecendo na fé. Fé aumenta e fé diminui. Porque não olhou para as circunstâncias, para as impossibilidades humanas, mas ele atentou para quem fez a promessa. Ele não olhou para o corpo amortecido dele, de Sara. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: escolha para onde você vai olhar, escolha em que você vai crer. Se você vai olhar para as notícias das emissoras de TV marxistas, compradas, destituídas de Deus, que buscam seus próprios interesses, se você vai olhar para um quadro não favorável de uma nação, ou se você vai olhar para quem te fez a promessa, um Deus que faz vir à existência as coisas que não são como já fossem. Queridos, o que não existe para você já existe para Deus, porque Ele não está no Cronos, Ele não está no tempo, Ele está no Kairos. Ele já viu, Ele já fez, você só não segurou ainda. Isaac já estava pronto quando? 25 anos atrás, quando Ele chamou. Isaac já estava pronto desde a fundação do mundo. O que Deus prometeu para você já existe. Você não entendeu? O que Deus prometeu para você já existe. O que não aconteceu ainda? Você não pegar no natural. Aonde que você pega primeiro? Aonde que você pega primeiro? No mundo espiritual. E aí você vai ter que crer. O filósofo Voltaire, numa aula de filosofia, ele diz assim: a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não estava lá, que não está lá. A filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. O aluno cristão de filosofia declarou: a fé é procurar num quarto preto um gato escuro que não está lá e achar o gato. Sabe o que Deus está falando para você? Eu posso trazer a existência, eu posso fazer. A minha esperança, ela não é a esperança do homem, por isso você tem que crer contra a esperança. Eu quero convidar você aí na sua casa, a se colocar em pé. Você que está aqui, vamos orar ao Pai. Fique em pé. Deus te chama a exercitar uma esperança espiritual. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei o seu motivo de fé, o que você precisa ter fé, mas é que sem fé ninguém consegue agradar a Deus, porque ter fé é confiar no caráter de quem fez a promessa. E quando você tem fé, você continua glorificando em toda e qualquer situação, e você consegue dar glória a Deus. Isso significa: eu continuo acreditando. Talvez você precise de uma cura, de um emprego, da resolução de um problema grave na família, vender um terreno, uma casa, um carro. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Talvez você precise de um milagre, de uma mudança na vida de uma pessoa. Eu lembro de um passo de fé, semanas atrás, que uma moça testemunhou. Eu orei 8 anos pelo meu marido. Meu marido era viciado em jogo, ele não parava, era impossível ele parar de jogar. Gerações de jogo na família, uma maldição geracional. Depois de 8 anos, o marido dela um dia dormiu, acordou e não sentiu mais vontade de jogar.
Já faz anos que ele não joga. E ele disse assim: eu parei de jogar por causa do teu Deus. Foi teus passos de fé. Eu parei de jogar. Ele reconhecia que aquela vontade de não jogar mais era sobrenatural. Queridos, nós temos que entender que Deus pode fazer coisas impossíveis. Você precisa crer. Tem que ter alguém aqui para somar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé a deste filho e desta filha que está assistindo, que está aqui. Senhor, eu não sei o motivo que tem roubado a esperança desta pessoa. Talvez, Senhor, a olhos humanos, essa pessoa não tenha nenhum motivo de crer. Nenhum motivo. Isso tem trabalhado contra a verdadeira esperança, que é a fé, que crê contra a esperança humana, natural. Senhor, essa pessoa que estava migrando da esperança sobrenatural para natural, faz uma obra hoje. Liberta esta pessoa de um olhar humano, natural, mas que possa continuar olhando para o Senhor, o Deus da promessa, o Deus que faz o impossível, o Deus que chama o que não existe como se já fosse. Senhor, muda esse quadro desse casamento, muda esse relacionamento entre pais e filhos, muda, Senhor, a vida financeira, abre a porta do emprego, restaura esta empresa, abençoe na venda do terreno, da casa, do carro, dá vitória desta causa na justiça. Restaure e renove essa vida espiritual, que essa pessoa possa dar um salto na sua espiritualidade, ver as suas emoções curadas, ter uma vida abundante na saúde, nas finanças. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora o milagre, Senhor. O milagre se manifeste na vida dessa pessoa, pelo poderoso nome de Jesus. Eu aplico o nome, eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro esse impossível materializado na vida dessa pessoa pela fé, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.